O programa 60 Mais, promovido pelo Hospital São José, é uma parceria com o Conselho Municipal do Idoso e tem como objetivo qualificar o atendimento aos pacientes idosos do SUS. Hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre o papel do cuidador na reabilitação desses pacientes. E quem vai conversar com a gente é a doutora Débora, a enfermeira Jennifer e os convidados aqui do Hospital São José. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Doutora, por favor, conta um pouquinho mais sobre você pra gente. Então, meu nome é Débora, eu sou médica, eu sou intensivista, sou pós-graduada em geriatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e também sou pós-graduada em nutrologia pela USP e trabalho atualmente no Hospital São José de Jaraguá do Sul, em parceria com a enfermeira Jennifer. Então, eu sou a Jennifer, né? Sou enfermeira do projeto. Sou pós-graduada em urgência e emergência pelo Hospital Israelita Albert Einstein também. E faço parte do programa desde o comecinho. Então, desde o ano passado, a gente vem acompanhando essas histórias que a gente acompanha lá dentro. Eu sou o José Carlos, sou paciente do projeto. Francisca? Eu sou Francisca, a cuidadora do Zé Carlos. Legal. Bom, e para a gente começar então, Jennifer, conta pra gente qual é o papel do cuidador nessa reabilitação desse paciente após a alta hospitalar. O papel do cuidador, na verdade, ele começa desde o momento da internação, né? A gente tem determinadas situações dentro do hospital. A gente se depara com pacientes que, às vezes, o cuidador principal é alguém da família, às vezes a gente tem um cuidador principal que alguém paga, então a gente tem que levar em consideração todos esses âmbitos hospitalares, né? Esses âmbitos familiares dentro do hospital, né? Quando ele vai para casa, o cuidado que a família ou o cuidador vai ter com esse paciente em casa depende muito de situações como ambiente familiar, condição da família, o ambiente propriamente dito da casa, né? Então, a gente tem, como o seu José Carlos, por exemplo, fez uma cirurgia cardíaca, cuidados com escada. A gente teria, por exemplo, os cuidados com curativo, que é num local que, na maioria das vezes, fica a cuidado ou da família ou desse cuidador principal, né? Então, a gente tem outros cuidados em relação a outros tipos de problema ou motivos de internação. Por exemplo, paciente que internou por uma fratura vão ter outros cuidados em casa, né? Voltado para o seu José Carlos, principalmente eu acredito que a dona Francisca deve ter cuidado ali. A recuperação com a parte de medicação, a recuperação da parte da lesão, do curativo propriamente dito, né? Então, um papel bem importante. Com certeza. E nesse caso, qual é o papel desse cuidador na reabilitação da saúde emocional desse paciente? É um papel bem importante, tá? Bem importante mesmo. Muitas vezes a gente já identifica a importância desse cuidador dentro do hospital. A gente, às vezes, como a gente trabalha com uma equipe multi, às vezes a gente tem o acionamento da psicologia para fazer o atendimento desse paciente, mas a gente tem que entender que muitas vezes esse paciente ele perde a autonomia por algum momento, por alguns dias, ou às vezes por algumas semanas, e aos pouquinhos eles vão retornando a rotina deles ao que era antes, né? Então, tudo isso gera conflitos. É como se hoje eu tô fazendo tudo sozinha, mas a partir de amanhã eu não posso mais. E então, o emocional desse paciente fica abalado, né? E a família é muito importante, porque a família vai estar sempre do lado presente, né? O cuidador tá ali para incentivar, não, aos pouquinhos a gente consegue, com calma a gente vai fazer. E para o emocional do paciente isso é extremamente importante. E como a falta de preparo desse cuidador pode impactar a reabilitação desse paciente? Vou dar um exemplo que fica mais fácil, né? A gente já citou a questão do curativo, que é o que foi voltado para o seu José Carlos, por exemplo. Então, se ele não tivesse uma rede de apoio, quem faria essa troca de curativo diária nesse paciente, né? E a gente tem muitas implicações em não higienizar direito a ferida, não realizar o curativo diariamente. Quem estaria ali do lado, às vezes, não supervisionando, mas às vezes reforçando, olha, o horário da medicação, a gente vai tomar? Não vai? Então, com certeza, talvez a gente não tivesse o mesmo desfecho, né, nessa situação, se a gente não tivesse um familiar ali do lado presente, ou alguém que pudesse auxiliar em rotinas básicas. Doutora, agora falando um pouco sobre os aspectos físicos e clínicos, quais são os principais cuidados que a família precisa ter na reabilitação desses pacientes?
Certo. Falando de uma forma bastante genérica, né? O nosso projeto abrange uma série de pacientes, mas no caso do seu José Carlos, um paciente de pós-operatório cirúrgico, né? Então ele teve que ter uma reabilitação bem regrada, né? Teve que fazer o uso das medicações de forma correta, né? Teve que seguir as orientações médicas de reabilitação também, né? Fazer a fisioterapia de reabilitação, aos poucos, para poder ir aos poucos retomando sua independência, né? Então, esse cuidado clínico pós-alta, né? Ele continua com o cuidado da família e também com o cuidado da equipe multidisciplinar fora do hospital, né? Consultas regulares, ele tem retorno com o médico em breve, né? E já teve os seus retornos também. Então, acho que são os pontos principais. E quais são os sinais de alerta de que algo pode estar errado na reabilitação, no pós-operatório desses pacientes? Geralmente, até quando a gente dá alta para o paciente, a gente orienta a família em relação a isso, né? Sinais de alerta de que o paciente não está indo bem, né? O paciente começa a ficar mais debilitado, às vezes o paciente idoso fica mais sonolento, diminui a aceitação de água, de comida, pode ter oscilações muito importantes de nível de consciência, né? Um dia ele está muito sonolento, no outro dia ele está muito agitado. Isso tudo são sinais de alerta pra gente, né? Ter febre, né? Tosse. E aí isso pode indicar pra gente que alguma coisa está acontecendo de errado ali no meio do caminho, né? Da recuperação. E tudo isso, então, fica sob o cuidado do cuidador, de estar atento. O cuidador é o monitor, né? Ele saiu do monitor do hospital, são os olhinhos do cuidador que vão estar ali monitorizando esse paciente, né? Por isso que é bem importante que a pessoa que fica acompanhando o paciente tenha essa capacidade de observação, essa paciência, né? Se a pessoa já conhece o paciente, é algo que ajuda bastante, porque, né, quem melhor para me dizer, não, esse não é o seu José Carlos que eu conheço, tem alguma coisa errada, do que a dona Francisca, né? A esposa dele também, né? Já há muitos anos de convivência. Sim. Então, um cuidador próximo é uma coisa que facilita. Bom, e com relação à hospitalização e o impacto que ela tem na saúde mental, a Jennifer já falou um pouquinho pra gente sobre isso, mas que cuidados a gente precisa ter com isso? Quais são os sinais de alerta também nesse sentido quando a gente pensa em saúde mental? Isso é um ponto muito importante, né? Porque a saúde mental, ela vai impactar também na recuperação da saúde física, né? Se o paciente sai do hospital, como a Jennifer colocou, ele perde muito da sua autonomia, da sua independência, né? Ele fica dependente de outras pessoas para coisas básicas que antes ele conseguia fazer sozinho sem dificuldade, né? E às vezes se ver nessa situação é algo que pode desencadear um sentimento de ansiedade, sintomas depressivos, né? E esse tipo de alteração de humor, né? A família pode ter um papel muito importante na compensação disso, em compreender essas angústias, né, do paciente, em acolher essa demanda emocional, né? E tentar ajudar o paciente, né, mostrando que isso é uma fase, que isso vai melhorar, que isso vai passar, né? Mas a família também tem que ficar bem alerta, porque em alguns casos não é só o apoio emocional do familiar que aquele paciente vai precisar. Talvez ele precise até de uma avaliação mais especializada. Quando começa a ficar demais, né? Não quero mais fazer nada, não gosto mais de fazer o que eu gostava de fazer antes, não tenho vontade para as coisas. Aí pode ser que a gente precise de uma reavaliação profissional para um tratamento um pouco mais específico, né? E doutora, o que são quadros de delírio e qual o papel do cuidador na prevenção desse tipo de quadro? Delírio é uma entidade, né, que a gente conhece bem dentro da medicina, da geriatria principalmente, né? É um quadro de alteração do nível de consciência do paciente, que ele costuma ser transitório, né? E ele pode se instalar, na verdade, em qualquer paciente, mas muito mais comum, né? Ele é muito mais comum nas pessoas idosas.
E ele é um reflexo de uma alteração do funcionamento do cérebro, né? O paciente idoso, ele já não tem uma reserva de funcionamento cerebral igual a de uma pessoa mais jovem, né? O cérebro funciona bem, mesmo que ele seja lúcido, orientado, funcional, mas numa condição de estresse, por exemplo, num quadro de infecção, num quadro de uma cirurgia muito grande, ocorre todo um desequilíbrio no próprio organismo, né? A pessoa acaba ficando inflamada, acaba tendo às vezes uma alteração de função dos rins, né? Coisas específicas dentro da saúde do corpo mesmo, e isso vai afetar o funcionamento do cérebro. Nosso cérebro é um órgão também e ele depende do funcionamento do resto. Então o cérebro fica alterado, né? E aí o paciente apresenta alguns sintomas clássicos do delírio, né? Que são oscilações no nível de consciência. Ele pode ter períodos em que ele fica muito sonolento, períodos em que ele fica super agitado, períodos em que ele fica desorientado, ele não reconhece as pessoas, não sabe quem elas são, né? Às vezes a família confunde e pensa, será que ele teve um AVC? Aí a gente vai lá e tenta tranquilizar, não, isso é um delírio. Não que o delírio não seja importante, é uma entidade importante, né? Mas é uma entidade em que o tratamento ele é muito mais multifatorial do que voltado para o delírio em si. Então, o que vai melhorar o delírio? Vai melhorar o delírio a gente melhorar a doença de base. Vai melhorar o delírio a gente orientar esse paciente em relação, agora é dia, agora é noite, agora você tem que estar acordado, agora você tem que dormir. Vai melhorar o delírio a gente manter um bom nível de hidratação, deixar o paciente à vontade, né? Tentar tirar os dispositivos o mais breve possível. Então, isso é o delírio e a gente no hospital costuma precisar bastante do cuidador para fazer esse controle, né? Quer ver uma história triste é quando você entra no quarto e o idoso tá ao meio-dia ali ou 3 horas da tarde com a cortina fechada, dormindo. A gente já sabe que é um fator de risco para delírio. Então a gente trabalha bem junto com as famílias para orientar isso, né? E depois para casa também. Jennifer, e qual a importância da socialização, da companhia familiar na reabilitação do idoso? Pense comigo, alguém que tá sempre, seu José, né? Vamos dar o exemplo do seu José, que é quem tá acompanhando a gente aqui, né? Seu José tem 2 netos, né? A Esther, qual é o nome do mais velho? Daniel. E o Daniel, né? De 18 anos. Vive num ambiente cercado da filha, do genro, da esposa, dos netos, e de repente você entra num hospital, em uma situação em que, na verdade, ele não esperava, porque a gente nunca espera estar lá dentro, né? E a nossa mente fica pensando, e agora? O que vai acontecer? A gente nunca sabe, né? Ainda mais dentro de um ambiente hospitalar e doente, né? Em uma situação que a gente precisa passar por uma cirurgia que a gente sabe que tem riscos. Se ele não tivesse o apoio dessas pessoas que estão sempre presentes ao lado dele, né? Então, além de afetar toda a parte emocional que a gente já tinha comentado antes, isso afeta também o tratamento desse paciente. Sim. Né? Como é que ele vai passar por isso sem o apoio da família? Eu não digo isso só da parte do cuidador, né? Mas é o apoio da dona Francisca como esposa, não somente como cuidadora principal numa situação dessas, né? Então, ele não vai ter um apoio da família dentro do ambiente hospitalar. Então, se ele precisar de alguma coisa, ele não vai ter ninguém que possa auxiliar nesse momento, né? Pode ser que piore o delírio, porque não vai ter ninguém que possa ambientalizar ele dentro do hospital, entender que, hoje é segunda, hoje é terça, agora 10 horas da manhã eu preciso ficar acordado e não dormir. Então, a socialização não voltada só para você manter um ambiente de conversa, mas ele vai melhorar tanto em aspectos físicos como na questão do tratamento também, né? Bom, seu José, o senhor ficou internado no Hospital São José. Conta pra gente como que foi esse processo de internação, como que foi participar, estar dentro desse programa 60+. Bom, não é muito fácil, né, falar sobre esses assuntos, mas em relação ao que eu passei, né, o que eu sofri, que na verdade eu cheguei no hospital com derrame, né? Infarto. Derrame, não, com infarto, né? Cheguei basicamente infartando ou infartado, eu não sei qual seria a expressão mais correta. Mas que eu sentia muita, mas muita dor mesmo, e eu não tenho palavras para agradecer, né? A recepção no hospital, o tratamento, foi uma coisa assim, realmente, que eu não esperava, né? Que ia acontecer a primeira vez, né? Então, eu só tenho que agradecer muito mesmo ao hospital, o tratamento, né? Que eu não sabia como fazer de tanta dor que eu sentia. Mas fui bem recepcionado, bem tratado. Na época da cirurgia, fiquei lá basicamente quase 20 dias, se não me lembro direito.
Mas eu achei uma coisa assim muito boa em relação ao que eu estava sentindo, né? Eu agradeço muito ao hospital e também agradeço a Deus, né? Porque sem Deus nada disso acontecia. É isso que eu penso. E como que foi para o senhor o processo após a alta hospitalar, o processo de reabilitação? O senhor contou com o apoio da dona Francisca, sua esposa. Conta como que foi esse processo um pouquinho pra gente. Bom, o processo já dentro de casa, né? Junto com a minha esposa, que foi a minha companheira nas dores ali, né? Bom, né? Apesar, né, dos pesares, né, das minhas limitações em termos de poder fazer isso ou aquilo, foi muito bom, porque eu já está dentro de casa, né? Não querendo dizer que lá no hospital também não foi bom. Foi bom, gostei também bastante, né? Fui bem tratado. Mas em casa é outra coisa, né? Família, né? A esposa com a gente ali, ela já conhece, né? A minha maneira de ser, né? A gente fica limitado, mas querendo obedecer para o nosso bem em relação à questão do tratamento, né? Da curativo, banho, essas coisas todas, né? Que eu fiz uma cirurgia do peito aberto, né? Foi muito bom, né? Em relação ao que a minha esposa fez comigo. Eu Um gostei. apoio essencial. Graças a Deus. Dona Francisca, conta pra gente como que foi esse processo com a chegada do seu José em casa, que adaptações foram necessárias serem feitas dentro de casa, como que foi? Foi assim, no início ele estranhou muito, foi a cama, né? A dormida dele. Para dormir, ele se queixou muito, porque a cama no hospital você pode levantar, né? Aquela coisa toda. Mas eu dei meu jeito, né? Eu dei meu jeitinho. E foi tudo bem, deu certo, né? Botava bastante travesseiro, levantava, tá bom. Foi uma semana assim bem tensa, né? Primeiro, uma semana foi tensa. Não dormia nem ele nem eu, né? Porque tinha um momento que ele queria levantar e ir ao banheiro sozinho, achava que dava para ele sozinho, e eu acompanhava. Fiquei o tempo todo, porque eu não tinha condições. Uma semana você fica sem dormir, praticamente, né? E Até se o, adaptar, né? Saiu do hospital, ir para casa, não é a mesma coisa, a cama, né? A poltrona, então estranhou muito, né? Todo esse curativo, se sentiu um pouco inseguro, né? Mas ele foi bom paciente. foi Ele bom paciente, foi. então. Tinha hora que, Creio né? que sim. Eu tive que ter paciência, né? Você, em primeiro lugar, tem que, se não tem paciência, mas pedir a Deus para dar paciência, Ele te dá, e foi tudo certo. E como que foi para a senhora cuidar dessa autonomia do seu José durante esse processo, tentar respeitar isso? O seu José, pelo que a senhora falou, foi um bom paciente, seguia as Temos. recomendações, mas como que foi esse processo de respeitar a autonomia dele? Não é fácil não, tá? Pra ser sincero, ser esposa nessas horas, né? Cuidar, tinha momentos que eu me punha no lugar dele, né? Tipo assim, eu tenho que respeitar até onde, né? Tinha um momento que ele falava assim, no curativo, não está certo, bota assim, bota certo, porque lá no hospital era assim e tal, mas eu tentei, observei bastante lá quando as enfermeiras iam fazer curativo, aí no final, mas sempre implicava, né? Que achava que não estava sendo de acordo com o que estava sendo no hospital. Mas foi trabalhoso, mas foi compensador, né? E na alimentação, o seu José também seguia a risca? Como que foi esse desafio? Essa comida está sem sal, sem tempero, entendeu? Mas eu fiz. Eu era durona também. Era não, sou durona também. Quando eu falei assim, não, você tem que comer no hospital, você não comia. Então eu tenho que comer em casa assim, com jeitinho, né? A filha tem que comer, ajuda. Os médicos fizeram a parte dele, agora você vai fazer a sua. E ele fazia. Mas é um desafio, Um né? desafio. Com Foi certeza. bem grande. Bom, e como que o cuidador, na sua visão, pode equilibrar tanto as necessidades do idoso com essas demandas todas novas que surgem após uma alta hospitalar? Como que foi esse processo para vocês? Não é fácil, né? Não foi impossível. Você tem que psicologicamente se preparar, né? Foi o que eu fiz, né?
Falei, isso aí mudou. Foi uma mudança, assim, radical, né? E você, em primeiro lugar, o amor. Você tem que amar. O amor é tudo. E aí, deu tudo certo. Entendeu? E quais foram os principais desafios para a senhora enquanto cuidadora do seu José? Desafio foi fácil, não, tá? Foi nos momentos que ele era descurativo, né? Nesse sentido, você está perguntando, né? E na hora do banho, né? Que ele não queria tomar banho sozinho, eu falei assim, não, eu tenho que te dar banho. E dava. Não queria, mas com jeitinho, porque tinha que, né? A perna, tinha que estar se agachando e tudinho. Tinha um momento que ele não queria, mas aí numa boa conversa, né? Você consegue. Com jeitinho, Com né? jeitinho, com jeitinho eu consegui. Tudo é a questão de você querer. Você tem que ter o amor primeiro, né? E se não tem, você pede a Deus que Deus te dá amor. E eu consegui tudinho. Tem momentos que você fica nervosa, né? Se irrita também. Mas você, assim, não, isso vai passar. Tinha um momento que eu me irritava, mas me segurava, né? Eu falei, eu não posso passar isso para ele, né? Eu tinha que me pôr no lugar dele. Minha vida, paciente, sim. Entendeu? Quando era lá as enfermeiras, ele falava, tinha que tomar um remédio. Ele tomava. Eu falei assim, então faz de conta agora, no momento, sou sua esposa, mas você vai ter que me ajudar também, me ajudar. É muito importante a família, né? Minha filha também me ajudou bastante, a Raquel, né? Esse carinho é fundamental. Se não tem, tem que pedir para ter nesse momento forças, né? E dá tudo certo, deu certo. Foi um desafio tanto para mim, mas eu consegui. Tô feliz por isso. Bom, nessa experiência que vocês tiveram dentro desse programa 60 Mais, vocês também puderam contar com um apoio multidisciplinar de diferentes especialistas. Como que foi esse apoio multidisciplinar na percepção tanto do seu José quanto da Francisca, por favor? Eu, Pode falar. eu vou dizer para você que eu achei assim, eu estou encantada com o tratamento de todos. Sinceramente, que eu vim de uma cidade, né? E isso aqui foi, para mim, eu achei assim um carinho muito grande por todos do hospital. Todos, todos. Entendeu? Profissionais na fisioterapia, foi muito carinho, muita atenção, as enfermeiras. A James, então, nem se fala, doce, a doutora, todos. Eu não, sinceramente, fiquei encantada com. Acho que esse amor que eu tive, essa paciência, eu peguei mais deles lá, sabia também? Foram muito bacanas. Os profissionais, todos eles, todos muito. Isso é fundamental. Carinho, os médicos vinham, carinho, a enfermeira, todos, todos. Foram muito bacanas. Muito mesmo. E para o senhor, seu José, ter esse apoio multidisciplinar de diferentes especialistas, como que foi para o senhor? Isso ajudou o senhor no processo de se sentir mais seguro diante da reabilitação? Como que foi? Bom, em relação eu como paciente, né? Ou seja, uma cobaia, né? Entre aspas, né? A gente fica assim meio assustado, né? Com tudo, né? Que não se infarta todo dia, né? Infelizmente aconteceu comigo. A gente fica meio receoso, né? Tá mexendo com o teu corpo, né? Tua vida, aquelas coisas todinhas. Mas a gente entrega isso na mão de Deus e dos profissionais para que eles possam ter a capacidade adequada, né? Para que faça as coisas corretas, para a gente não acontecer coisas ruins. Mas em relação a todos eles, não tenho nada que desabone, né, a questão profissional. Todos pessoais, excepcional mesmo. Na alimentação, tudo, nas horas certinhas, nos comprimidos, no tratamento, na orientação, na fisioterapia, todo mundo ali top. Não tinha, entendeu? O local onde a gente estava acomodado, né, no quarto, muito bem, muito limpo, muito consertado. Eu achei coisas realmente nota 11. Assim, Muito bom mesmo. isso. É isso aí.
E doutora, enfermeira Jennifer, contem pra gente um pouquinho também sobre a importância desse apoio multidisciplinar que faz parte desse programa 60+. Eu acho que um diferencial muito grande do nosso projeto é o fato de que a gente tem uma equipe direcionada para esse público e uma equipe que conversa entre si, né? Então, a gente tem reuniões semanais, né? Do fisioterapeuta, do médico, né? Da médica, no meu caso, da enfermeira, do pessoal da nutrição, a nutricionista também participa, a farmacêutica participa, né? O pessoal da comissão de infecção do hospital também participa, então é uma equipe bem variada, né? E a gente senta e conversa a respeito dos casos de cada paciente, né? Isso faz toda a diferença, né? Isso que eles colocaram ali, que eles sentiram como um amor, né? Isso também é construído dentro da equipe. Tá todo mundo conhecendo o seu José Carlos, tá todo mundo sabendo qual é o momento que o seu José Carlos está passando. Nessa reunião a gente já tem uma notícia, fisioterapeuta, hoje o seu José Carlos conseguiu caminhar, ficou em pé sem ajuda, né? Daí a gente tem uma comunicação muito boa e eu acho que é fundamental. E cada um sabe muito bem o seu papel dentro da equipe, né? Então, até a farmacêutica faz orientação, o paciente, toma medicamento em casa, o médico diz quais tem que continuar. Ela vai lá na beira do leito para ver se ele tá tomando, se ele tá tomando direitinho, né? Se foi trazido para o hospital. Então, assim, acho que esse é um grande diferencial do projeto, porque ele acaba deixando muito pouco ou nenhuma ponta solta, né? A gente vai de todos os lados, se cerca de todos os lados. E a gente só consegue isso porque a gente tem uma equipe bem completa, né? E não só nas reuniões, né? Por mais que a reunião seja semanalmente, que é um dos momentos que eu mais gosto do projeto, que é realmente sentar e conversar com os pacientes, falar sobre os pacientes com a equipe multi, porque cada um da equipe multi tem uma visão do paciente, né? Eu, como enfermeira, toda vez que eu entro lá no quarto do seu José, eu tinha uma visão dele. A físio, quando andava com o seu José pelos corredores, tinha outra visão. E a nutricionista, a psicóloga, assistente social, a equipe como um geral, cada um tinha uma visão. E cada um consegue compartilhar. E eu acho isso muito legal porque a gente consegue sentar e discutir, chegar num comum acordo. Do teu ponto de vista a gente precisa fazer isso. Mas do meu ponto de vista a gente precisa fazer outra coisa. Então a gente chegava num consenso, isso é muito legal porque a gente consegue atender tanto o paciente quanto as necessidades como um todo, né? A gente não trata só, a gente só tratou, fizemos a cirurgia, fez a fisioterapia, vamos para casa. Não. Tá, e essa alimentação? Tá boa? Não tá? Vai para casa como? Será que precisa de suplemento? Será que não precisa? Como é que ficou o estado emocional desse paciente durante a internação? A psico, né, também psicóloga, participa. Então, assim, se precisar, a gente aciona ela durante a internação. Se precisar de encaminhamento para casa, ele vai receber da psicóloga. Ou se precisar de algum serviço do assistente social, a gente tem também. Então, isso é muito legal. E todos os dias, né, as meninas passam no quarto, vão lá ver o paciente. A gente senta, coisinha breve, 5 minutinhos, às vezes até mesmo de corredor. Olha, passei lá no seu José e eu achei essa demanda, será que tu consegue resolver? Consigo? Então, a gente não se restringe só às reuniões semanais, né? Mas é aquela conversinha de corredor que, às vezes, pro paciente é uma coisa que vai fazer toda a diferença no final e que pra gente, às vezes, só demandou um oi, como é que foi de corredor mesmo e a gente resolve, às vezes, um problemão, né? Então, isso pra mim é o mais legal. É o que compensa, né? A gente vê como ele sai bem como um todo e não eu só curei esse problema, mas ele tá saindo com outro, não é isso, né? O objetivo do projeto nunca foi isso. É um olhar amplo, completo, atento, humano. Exatamente. E, ao mesmo tempo, vem junto a parceria do cuidador, da família, para fazer essa reabilitação acontecer de forma plena. Muito bom, parabéns. Obrigada. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Desejo ainda uma ótima recuperação para você, seu José. Obrigado. E tudo de bom, até uma próxima. Obrigada. Obrigada. A vocês.